Vamos acompanhar aí as últimas rodadas. E é justamente o Vitória que a gente chega aqui, tá? E para mim, a gente vai daqui a pouco vai colocar aquele quadro que o Power BI traz das médias por posição. Mas, se minha memória não estiver falhando, eu não lembro, eu realmente não lembro de uma. O que é que eu chamo de red zone? Onde os times nesse momento disputam a permanência, onde há risco real de queda. E se eu pudesse pintar os quadradinhos aí, eu diria que a red zone é do Vasco ao Cuiabá, porque o Atlético Goianiense está rebaixado, tá? E o Cuiabá está basicamente indo, mas do Vasco ao Cuiabá, todos olham para a reta final com algum medo. O Vasco menos, o Cuiabá basicamente já na fase de aceitação, mas os demais muito, muito, muito mergulhados nesse contexto, né, Minhoca? Eu tava dando uma Equilibrado olhada, demais para mim. eu tava dando uma olhada aqui no nosso BI do ano passado, né? Já que esse BI do Pedro não tem. E foi 7 pontos de diferença do 10º para o 18º em 2007. Em 2007 tivemos esse cenário. Hoje está 6, mas é bom lembrar, porque tem jogos a menos. O Vasco, por exemplo, Isso. enfrenta Mas o o Cuiabá. Atlético também. O Atlético tem 2 jogos, né? O Atlético Paranaense, né? Isso. Que é o Então duelo. acaba compensando, né? Esse. Claro, no meio dessa semana as coisas vão, digamos, esclarecer um pouco, né? Que é, por exemplo, o Vitória pode estar dentro da zona, o Fluminense pode abrir uma margem, o próprio Vasco pode sair mais dessa disputa se chegar a 40 pontos. Mas tá bem embolado nesse momento. Apesar de a gente estar vendo algumas tendências no momento, né? O Atlético Paranaense está numa queda acentuada, né? O Corinthians consegue resultado, mas não sai da zona de rebaixamento, né? O Fluminense também conseguiu uma vitória no clássico bem importante, e esse jogo agora do meio de semana contra o Atlético Paranaense é determinante. O Juventude está assim tentando o máximo se manter, mas diferentemente do Criciúma, que vem no momento vem pontuando mais, vem sendo até mais competitivo na minha avaliação. E o Grêmio também que não desgarra, né? Perdeu para o Atlético Mineiro no jogo que estava faltando e perdeu o Grenal, né? E foi, queira ou não, aí um resultado que não dá muita tranquilidade, porque são apenas 3 pontos, embora tenha aí 4 equipes, entre eles a zona de rebaixamento. Então, 8 rodadas finais aí, qualquer tropeço pode ser determinante. Arthur, grande parte do debate que a gente teve sobre o Vitória, a gente foi além do desempenho do futebol do rubro-negro, né? A gente já cravou que o Vitória faz uma Série A muito digna e extremamente competitiva. Atravessou a maior parte do campeonato nessa luta aí, nessa região mais tênue, né, entre a permanência e o rebaixamento. Mas, para além do debate do Vitória, a gente sempre procurou os alvos. E a sensação que eu tenho é que talvez um dos melhores cenários para o Vitória, faltando 8 rodadas, e que Ravel trouxe quando teve aquela pergunta de escolher, é a multiplicação dos alvos, né? Teve uma hora que parecia que não tinha alvo. O Criciúma e o Juventude subiram muito e todo mundo que estava perto era Grêmio, era Fluminense, era Corinthians, times que a gente apostava e ainda aposta que tem o potencial de escapar. E sempre com Agora, jogos a menos, né, Fred? e sempre com a quantidade considerável de jogos a menos que estão começando a diminuir. Agora você tem Criciúma ao alcance, Juventude ao alcance, o Red Bull mergulhando, o Atlético Paranaense mergulhando. Talvez de todos os cenários que a gente já falou do Vitória, esse da 32ª rodada seja o mais esperançoso, tá? Sim. É o melhor desenho que a gente já trouxe aqui. Com certeza, Fred. O cenário hoje para o Vitória, eu até falei no meu comentário, eu ainda acho que é uma luta difícil, né? A luta de permanência na Série A sempre é complicada, os adversários que você enfrenta sempre são complicados,
Mas o que você falou é uma total verdade. O cenário hoje do Vitória, talvez ele não tenha tido outro momento no campeonato com um cenário tão promissor, vamos dizer assim. Porque, como você bem disse, a gente passou o campeonato todo falando que a dificuldade para o Vitória era que ele olhava para frente e só estava lá Corinthians, Fluminense e Grêmio. Para o Vitória escapar, tinha que uma dessas equipes caírem. E aí, quando você chega nesse momento agora do campeonato, tem alguns componentes que fazem o Vitória ter essa posição de hoje, ter várias equipes para ele mirar e ultrapassar. Primeiro, a gente tem uma recuperação do Vitória, que faz um segundo turno muito bom de campeonato. Depois a gente pode até pegar aqui a classificação do segundo turno, mas o Vitória está na parte de cima da tabela do segundo turno. Então isso faz o Vitória elevar sua pontuação e aí equipes que pareciam que o Vitória não tinha como alcançar, hoje já não há mais esse cenário, o Vitória tem pontuação para alcançar essas equipes. Você tem um Red Bull Bragantino e um Atlético Paranaense que não era esperado, mas que entraram nessa confusão e entraram bastante. O Atlético Paranaense hoje, ele assim, a gente só não crava aqui o Atlético Paranaense como um enorme favorito à queda ainda pelos jogos a fazer. Se ele tivesse com a mesma quantidade de jogos que os outros, ele seria um enorme, assim, gigantesco candidato, assim, muito sério à queda, né? Eu já vejo ele como um favorito à queda, mas os jogos a menos são um paraquedas ali, vamos dizer. E você tem as equipes que você não colocava antes como que iam cair, né? Um Corinthians, um Fluminense, um Grêmio. Mas quando chega faltando 8 rodadas e o cara tá nessa confusão, não tem mais isso. Nesse momento do campeonato, não tem mais como, sabe, falar, não, tal time não vai cair, tal time tem um time melhor, tem um elenco interessante, contratou Depay o Corinthians, tá vendo que não vai cair. Não existe mais isso, velho. Faltando 8 rodadas você inserido nesse contexto, daqui para frente é decisão e tá todo mundo nessa disputa. Então, o Vitória realmente tem um cenário positivo. Eu até brinquei lá no grupo que o Vitória é uma equipe que assim, se nega a desistir no campeonato. Tenho certeza que qualquer um desses outros aí que vão enfrentar o Vitória agora, que vai ter confronto direto, nenhum imagina um jogo tranquilo. O Vitória é visto no campeonato hoje como um adversário chatíssimo de você enfrentar, um adversário que vende muito caro suas derrotas e que vem sendo muito competitivo, conseguindo resultados importantes. Então acho que o cenário realmente para o Vitória é interessante. Eu estava até vendo no Twitter, agora que voltou o Twitter, fica mais fácil, né, da gente conseguir ver a percepção de torcedores de outros clubes, né? Entra ali na publicação, às vezes aparece na timeline, ou entra na publicação de um clube e vê ali os comentários abaixo. E eu vi, por exemplo, o torcedor do Atlético Paranaense fazendo conta e a galera colocando: ah, vamos vencer o Vitória no confronto. E o que tinha de torcedor dizendo: não ganha desse Vitória. Eu tô vendo os jogos do Vitória, o Atlético não ganha, não. Sabe? Então é a sensação que o Vitória passa realmente no campeonato, né? Não é mais aquele time que você olhava ali no começo, ah, tá rebaixado. De forma alguma. O Vitória vem fazendo por onde realmente ser uma pedra no sapato aí do pessoal. Ravel, esse Vitória continuará fazendo companhia? Fred, eu tô achando que sim. Muito pela linha do que Arthur acabou de falar. O Vitória é um time que compete demais o campeonato, um time aguerrido, que mesmo diante das suas limitações, eu acho que aprendeu a conviver com elas e compete mesmo nos jogos onde, por exemplo, não conta com o Mateuzinho, ou quando mesmo estando em campo, não consegue ter um dia tão inspirado. O Vitória já não depende, eu acho, tanto dele quanto já dependeu em outros momentos desse campeonato. Então, em termos de competitividade dentro dessa tabela, e aí, assim, eu entendo que você tenha colocado o Vasco por um recorte de momento, e também acho que muito em breve a gente não vai ver o Vasco nesse bolo, e aí eu só colocaria o Vitória e algo próximo ali, o Juventude, em termos de competitividade, sabe? Todos os outros aqui eu não vejo esses times brigando de verdade, talvez por não serem times que costumeiramente disputam essa faixa de tabela. E aí eu vejo o Vitória aguerrido demais, brigando demais. E nesse perfil, nesse espírito, eu acho que ele vai vender caro sim suas derrotas, vai pontuar, vai saber utilizar o fator casa no Barradão, assim como o Criciúma também faz, a bem da verdade. Mas eu vejo o Vitória, assim, com muito mais energia que a gente tinha projetado no início dessa competição, em determinados momentos. Aquela conta a ser paga ali pela Era Condé, os primeiros jogos ali com pontuação muito abaixo, eu acho que até já foi superada. Não à toa a gente está falando de uma 30ª rodada com Vitória na briga, né? Mesmo que em termos de pontos perdidos, talvez aí o Vitória, talvez não, né? O Vitória estaria na zona, né? Já que o Atlético tem jogos a menos. Mas eu acho que o Vitória está competindo muito mais do que a gente poderia projetar
e baseado, sobretudo, no desempenho dos adversários, né, desses alvos que agora se apresentaram, dá para imaginar e talvez até cravar assim, que o Vitória vai chegar até a última rodada brigando e quem sabe até permanecendo na Série A. Thiago Minhoca, quem são os alvos preferenciais do Vitória para sobreviver nesse momento? Olha, eu digo que nesse contexto o Atlético Paranaense, por mais que esteja atrás, ainda tem que ser um alvo, porque esses jogos, né, claramente o Vitória vai ter que secar. E aí essa quarta equipe, eu acho que vai permear ali bem entre Juventude e Bragantino hoje. Criciúma, nesse exato momento, ainda é também um outro possível, mas eu estou falando mais, eu geralmente gosto de falar mais pelo desempenho atual, né? Eu acho que a tabela do Criciúma é uma tabela bem chata, aliás, mas é uma equipe hoje que me passa mais confiança nesse momento. Mas é isso. Criciúma, Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense, são essas 4 equipes. Como o próprio Arthur falou, Corinthians, Fluminense e Grêmio, e o Vasco ali, né? Correndo bem por fora, imaginar que vai cair, são equipes que são melhores e se conseguirem se prejudicar, é o bônus que o Vitória vai ter para essa reta Mas é final. o que Ravel falou também, né? Estão ali há muito tempo, né? Muito. Corinthians tem o mesmo número de jogos, né? O Corinthians parece, a sensação que dá é que ele não tá, né? Há muito tempo que a gente tem a sensação de que o Corinthians não faz parte da zona de rebaixamento. E há muito tempo ele está na zona de rebaixamento. É porque a largada foi muito ruim. A largada do Fluminense, Minhoca, ela foi péssima. Ela é péssima. Então, assim, o que a gente está vendo na classificação é a soma do campeonato inteiro. Mas a gente não faz de vez em quando, aí nas últimas 5 rodadas, das últimas 10 rodadas, assim, nesses. Num cenário mais recente, o nível de pontuação é diferente. Aí você pega, por exemplo, seguindo essa mesma lógica, nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Atlético não tem nenhuma vitória, vem 3 derrotas seguidas. O Bragantino não tem nenhuma vitória. O Juventude tem uma vitória e foi justamente no último jogo desses 5. Aí tu vai olhar o Vitória tem 3. Ou seja, e esses 3 que eu citei são 3 times que estavam olhando a zona de rebaixamento, mas o campeonato todo fora, o campeonato todo respirando. O Atlético Paranaense, pelo amor de Deus. E o Vitória está lá desde o início jogando dessa forma. Aí na hora que esses times entram, o Atlético Paranaense, vivendo o ano centenário, entrar na zona de rebaixamento nessa altura do campeonato. Vai ter a repórter que cobre bem pra caramba o Atlético Paranaense. A última vez que o Atlético tinha entrado nessa altura vai ter sido 2011, quando foi rebaixado. Nádia Mauad? Não. Eu sigo, deixa eu ver aqui se ela fala. Era da banda B, ela falava do Atlético Paranaense, deixa eu ver se... Enfim, ela disse que o Atlético não entrava na zona de rebaixamento há 13 anos, pô. Assim, nesse momento do campeonato. Claro que é uma zona de rebaixamento gerada por 2 jogos a menos, mas Mas a gente analisou o Sport a vida toda assim, com jogos a menos na Série B. O Atlético Paranaense hipotético pode irmão, não estar. Não existe Atlético Paranaense hipotético no momento que o time perde todos os jogos. Tem 10 jogos sem ganhar. É isso. A gente tem que até ele ganhar uma, esses jogos aí atrasados são derrota. Porque perfeito. O jogo de quarta-feira, a tendência de derrota é enorme. Não, é amanhã, é terça-feira. Esse jogo já é amanhã. Terça-feira, desculpa, é amanhã. O jogo é no Maracanã, né? Então, assim, o contexto, na verdade, é em que momento o Atlético Paranaense vai acordar? Vai acordar muito tarde, né? E aí... uma repórter do Nick Vilela, só para deixar registrado. Nick Vilela. Um ponto que Fred não trouxe aqui, já deixo como sugestão para os próximos, né? Nas próximas rodadas aí, Fred. Vai ter muitos confrontos diretos. A gente fez isso na Série B, vai ter muito confronto direto entre essas equipes. A partir da próxima rodada, a partir do próximo raio-x, que a gente traz Pronto. Todo o mergulho nessa luta de rebaixamento que está precisando. Porque o Vitória vai pegar Fluminense, o Vitória vai pegar Atlético Paranaense, vai pegar Corinthians. Perceba, esses jogos... tem 4 em sequência agora, né? Começou agora com o Bragantino e ainda tem mais 4. Pronto, já dá para colocar aí pelo menos um aperitivo aí, pelo menos do Vitória, né? Exatamente. Porque esses confrontos diretos vão dizer muito quem vai estar... E percebam, uma derrota no confronto desse é porrada grande na cabeça. E obviamente, o resultado positivo é uma confiança que o time acaba ganhando. Então, essa sequência agora, são 4 jogos, né? Seguidamente aí que o Vitória vai ter de um confronto direto. Fluminense, Atlético Paranaense.
Então é bem importante essa reta final. E eu ia só complementar que assim, o Vitória hoje no retorno, ele é o 8º colocado no retorno, né? Mostra a recuperação da equipe. Eu ia Pra mim, a trazer grande isso, Arthur. diferença- Impressionante, pô. O Atlético, o Vitória vive isso aí há muito tempo, pô. Essa turma tá entrando no furacão. O Atlético, nesse momento tá numa rotação completamente diferente do Vitória. No centenário, Cássio, no centenário. Nessa situação que o Atlético Paranaense está, e todo mundo ainda está entrando nele, aí é difícil. E o que é Eu curioso, ia trazer esse porque dado o aqui, Coritiba Arthur também trouxe. caiu quando foi também não, porque o Atlético não caiu ainda, mas o Coritiba caiu quando fez 100 anos, em A maldição do 2009. centenário. Meu amigo. É. A torcida do Corinthians. O Vitória fez 15 pontos nas 19 primeiras rodadas do campeonato, vulgo turno, e já fez 17 no retorno. A Pô, campanha muito de mais retorno do competitivo. Vitória é uma vitória E a muito, uma diferença? campanha muito destacada. E a principal diferença para mim, o Vitória do retorno, né, olhando em termos de resultado, é justamente porque o Vitória do retorno está sendo perfeito nos confrontos diretos, né? Ele ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Juventude, ganhou do Red Bull Bragantino e ele vai Ganhou ter do mais Cuiabá. 4 agora em sequência. Ganhou do Cuiabá, verdade, que foi mais no comecinho ali, né, do retorno. Então, se ele mantiver algo, obviamente, eu não acredito que ele vai vencer todos, né? Assim, seria uma perfeição. Vencer Vai todos, trabalhar para isso. Mas comemore. se ele conseguir ali manter um aproveitamento alto nesses confrontos diretos, pronto, é o que ele precisa para garantir a manutenção. Antes da gente girar para a Série B, Celso já está aqui, inclusive, para fazer essa transição com a gente, tá? Eu queria só trazer um ponto que eu sempre trago, né, relacionado a times que estão na luta contra o rebaixamento, que para mim existe uma diferença muito grande do Vitória, que entrou na Série A pensando nisso, focado nisso, e que hoje, quando tem um resultado adverso, digere muito rápido, porque sabe que a luta é assim, que a pontuação é baixa, e que na rodada seguinte precisa dar um jeito de arrumar ponto, e assim o Vitória vai se estabilizando num cenário onde grande parte dos times estão completamente desestabilizados. O Atlético não ganha 10 jogos. Eu até fui checar Isso. aqui, 10 jogos na Série A, pô. Exatamente. 10. Tem o superchat de Fernandes que chegou aqui agora com o Lúcio vencer um jogo. Foi. E foi na Sul-Americana, por isso que eu botei o recorte do brasileiro. São 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, pô. Isso é um quarto do campeonato. Porque essa vitória de Lúcio na Série A que ele traz, eu acho que é a vitória do Ceará, que Fernandes está dizendo, né? Que no recorte. Na primeira passagem dele como técnico, né? Exatamente. Eu acho que ele só teve uma vitória com o Ceará. Apareceu o torcedor do Coritiba aí no Aí, chat. ó. O Fernandes explica, foi justamente isso. O capitão Lúcio Gonzalez tem uma vitória como treinador na Série A e foi ainda no Ceará, e faz tempo, né? Então, para mim, tem uma diferença muito grande de quem chega 100% inserido na disputa e estabilizado e entendendo tudo que está no contexto e quem vem despencando, tá? Então, esse para mim é um ponto fundamental. É um pouco de aí experiência do que você disputa. Que, por exemplo, é um pouco da lógica de forma reversa do Fortaleza. A gente tá ali, como é o caminho para disputar o título brasileiro. E a gente fica meio assim, que o Palmeiras tá ali o tempo todo, é nesse jogo, é naquele, se não ganhar esse jogo fora de casa, sai da briga, tal, não tá disputando o título, ou seja, por ser um elemento novo, você olha de forma como é que o Fortaleza está competindo no brasileiro. É o contrário do que acontece com essa turma lá. Aqui, o conhecimento de disputar a zona de disputar a permanência, o conhecimento é absoluto. Ele começa na primeira rodada. Para quem é experiente nisso, seca na primeira rodada, meu irmão. Eu seco na primeira rodada. E muitas vezes esse clube, que geralmente não habita muito essa região, né? Meio que confia de que não vai. O Atlético Paranaense teve um ano que foi o ano que a última vez foi campeão sul-americano. Até cair. Ele, tipo assim, beleza, escapamos no final e o título foi importante. O Corinthians, é bom lembrar, eu vi uns comentários no Twitter, que era um perfil do Corinthians, dizendo: o pessoal tá maluco agora em querer obrigar o time a ser campeão na Sul-Americana. A obrigação agora é se manter na Série A. Porque o Corinthians tem um agravante, né? Que é, se não ganhar a Sul-Americana, ele não tem nem Copa do Brasil, nem torneio internacional. Assim, pode ter ainda pela Brasileirão, né? Se continuar a permanecer e ainda pegar uma vaga de Sul-Americana. Mas a pressão tá grande lá, para cima do Corinthians. Eu acho que é um bom time.
Mas no momento, enquanto não sair, não vai ter essa paz, não. Minhoca É isso. seria assim, um negócio, seria uma bomba atômica no Corinthians, porra. Tipo, Seria. 2025, iniciando novo movimento de futebol. Inclusive, seria muito ruim até para a própria Liga Forte União, né? Porque o Corinthians exato. é o forte, mais mas, forte, corrente, né? mas observando só o Corinthians, imagine assim, com o tanto que deve, de repente, uma temporada com Paulistão e Série B só. É o que E teve o com o Santos. tanto que investiu agora, né? Na reta final. Não, e o agora tamanho Série da A. dívida, porque a gente falou do Não, Santos. é por isso que eu falei, eu citei a dívida. Eu falei com a dívida que O tem. Corinthians é algo, seria absurdo. Cara, seria assim. Já foi absurdo com o Santos, mas com o Corinthians é mais absurdo, pô. Seria mais ainda. Mas dito isso, eu acho que não cai. Arthur É, sabe disso. Também não acho que cai, não.